Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com um visual novo, depois de um ano passei pela transição capilar e a primeira vez que eu fiz escova no meu cabelo, isso aqui é uma escova, foi a primeira vez, gente, que legal, fica muito diferente, né, porque a gente acostuma, mas logo logo, acredito que amanhã já tô de volta com os cachos. Deixa eu falar com vocês estão percebendo que a minha voz tá um pouquinho rouca, né? Mas é porque nós estamos em 3 dias contínuos de festa ali, a inauguração da nossa igreja, nosso ministério ali, Igreja Propósito em Cristo, aqui é o seu lugar. Se você é de Conselheiro Lafayette ou região, eu te convido, hoje é o último dia de festa, o terceiro dia, na verdade, da inauguração, né? Mas todos os dias são dias de festa para glorificar o nome de Jesus. Mas hoje é o terceiro dia de inauguração, a gente está localizado ali na Francisco Lobo, número 3470. Se você é de Lafayette, pode vir, se você não é, pode vir também, no bairro ali Jardim do Sol. E a gente te aguarda lá, tá sendo dias maravilhosos, incríveis, sobrenaturais. E hoje, o Senhor mencionou no meu coração, falar com vocês um pouquinho do que vocês já viram aí na capa desse vídeo. Reconciliação. Então abra comigo para isso a palavra do Senhor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Vamos lá? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Hoje eu gostaria de falar sobre reconciliação em um contexto pessoal. Mas para chegar nesse contexto pessoal, é necessário primeiro falar da maior reconciliação que já existiu na face da terra. A reconciliação do homem com Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, ele se entregou ali por nós, por amor a nós. E essa entrega dele gerou a reconciliação, agora a paz entre o homem e Deus. E o homem que é reconciliado com Deus é aquele que verdadeiramente carrega em si a paz, carrega em si a palavra, carrega em si o amor por Jesus. E esse amor, ele te faz ali todos os dias ter a compreensão de que, meu Deus, eu era inimigo de Deus, meu Deus, eu estava caminhando para as trevas e agora o Senhor me transportou para a luz. Agora eu tenho acesso ao Pai por causa de Jesus. E eu gostaria de trazer reconciliação para o contexto pessoal da seguinte forma. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo, não é verdade, em brigas, em discussões, em confusões, tudo porque a gente é orgulhoso demais para reconciliar. Muitas das vezes, dentro de um relacionamento, e pode ser entre um relacionamento de casal, um relacionamento de amizades, qualquer espécie de relacionamento, dentro de um relacionamento vai acontecer brigas, vai acontecer discussões, podem acontecer situações constrangedoras. Só que nós não podemos deixar, uma vez que reconciliados com Cristo, nós não podemos deixar que isso venha durar muito tempo, sabe? Nós não podemos deixar que isso venha corromper o nosso coração e nos afastar ali daquela pessoa, e nos afastar do convívio, porque de certa forma afasta, mas com o tempo que vai passando e que nós vamos deixando, afasta ainda mais, até chegar a um ponto de que essa pessoa se torne inacessível, até chegar a um ponto de que aquela amizade, que aquele relacionamento não dá mais certo, tudo porque nós não escolhemos reconciliar. O ato de reconciliar, ele pode ser gerado através de um pedido de perdão, através de uma quebra de orgulho. De várias formas ele pode acontecer. Mas eu gostaria que você, nesse momento, pedisse ao Espírito Santo para te mostrar se existe algo na sua vida que é preciso reconciliar, que é preciso ali gerar novamente essa, não vou dizer aliança, mas novamente essa junção ali de vidas, né, de pessoas, de amigos, que haja novamente essa reconciliação para haver paz no seu coração e para haver desenvolvimento na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes nós nos perdemos, né, no meio de tudo isso, dessa confusão, essa falta de reconciliação, e a gente aos poucos vai perdendo a nossa identidade por causa da frustração. A gente começa a ver o outro como inimigo, a gente começa a olhar o outro frustrado, né, assim, meu Deus, como assim? E às vezes, normalmente acontece de duas pessoas não estão ali reconciliadas, estão brigadas. E aí uma dessas pessoas normalmente sempre tá mais brava, sempre tá mais angustiada, sempre tá mais
né, ferida, e a outra às vezes tá, mas não liga tanto. Aí fica aquele negócio, né? Essa daqui desejando que essa morra, mas essa daqui tá tomando veneno. Vocês conseguem entender que quanto mais você trabalhar, quanto mais você remoer esse sentimento dentro de você, pior você vai ficar. Muitas das vezes, o que a gente faz? Eu não vou reconciliar não, Carol, você tá ficando doido. Eu não peço perdão, eu não faço nada, sabe por quê? Porque não fui eu que fiz. Não fui eu que falei, não fui eu que acusei, mas mais sábio é aquele que reconhece primeiro que um dia foi perdoado, então pede perdão. Você consegue entender que, ainda que eu esteja certa, o meu ato de pedir perdão é superior ao ato daquela pessoa que, de alguma forma, não perdoou, ou até mesmo não aceitou. O ato de pedir perdão, ele é um ato superior, porque é um ato que você mesmo está se colocando na posição de humilhação. E é um ato que quebranta você, porque você entende, olha, um dia eu fui perdoado. E os meus pecados foram muito maiores do que isso aqui que aconteceu. Olha tudo que eu já fiz e eu fui perdoada por tudo. Então por que eu não posso perdoar essa pessoa? É claro que as feridas, elas podem gerar marcas, né, que vão ficar ali por muito tempo na nossa vida, não é verdade? Que vão nos trazer, pode gerar alguns traumas, pode gerar algumas coisas ruins, que Jesus vai trabalhando e vai nos moldando e nos limpando daquilo ali com o tempo. Mas tudo começa quando você decide, fala assim, não, eu decido reconciliar, eu já não quero mais ver isso, eu não quero mais guardar mágoa dessa pessoa, eu não quero. Uma vez aconteceu uma situação na minha vida, eu não vou contar a situação, mas vou contar pra vocês, porque muitas das vezes as pessoas olham pra gente e pensam que é normal, né, que a gente não passa nada. Mas aconteceu uma situação. Uma pessoa, ela foi usada por Satanás. Ela foi muito usada assim mesmo, porque tinha acabado de acontecer uma situação muito de Deus, muito mesmo. E logo após essa pessoa veio, foi muito usada por Satanás. Ali, eu não estava sozinha naquele momento, estava eu, meu marido, tinha outras pessoas. Essa pessoa foi muito assim usada. Só que eu sou aquela pessoa que na hora eu já dependendo do que vier falar, eu já vou assim, sabe? Deus me tem misericórdia. Mas porque quando atacam a nós, os nossos familiares, nossa primeira reação é posição de defesa e a gente quer se impor. Então, normalmente, dependendo do que for dito, e se eu não concordar, então eu vou me impor sim. Só que naquele momento que aconteceu aquela situação, eu pensei assim, nossa, eu vou me impor. Só que na hora que eu fui com tudo assim, o Espírito Santo falou assim, fica quieta. Gente, aquilo ali foi muito difícil pra mim. Ter que engolir aquilo ali seco assim, ó. Tendo a resposta na ponta da língua, porque o Espírito Santo falou assim, olha, se você falar isso agora, você vai atrapalhar o que está por vir. O que vai acontecer lá na frente. Eu nem sei se eu já contei isso alguma vez, mas vambora. E eu falei assim, tá. E realmente, se eu tivesse falado alguma coisa, tinha atrapalhado o que ia acontecer lá na frente, e o que ia acontecer era maior, ia atingir outras pessoas, ia atrapalhar, ia gerar ali um conflito, uma confusão. Aí eu, então tá, Espírito Santo, beleza. E depois eu falei assim, não, eu vou falar, só esperar passar isso aqui que eu falo. O Espírito Santo fala, vai falar não, vai falar não. Ô, gente, é muito difícil. Então passou o tempo, eu conversei, sabe, conversei com as pessoas ali que estavam ao meu redor. As pessoas falaram assim, não, meu marido é um que na hora, gente, na hora ele viu e ele falou assim, ele ficou muito constrangido. E ele foi até mim e falou assim, olha, você viu o que aconteceu? Aconteceu essa situação e foi muito estranho. Ele falou assim, foi muito estranho, porque ele sabia que não era normal, não foi a pessoa. A gente tem certeza que esse momento foi um momento que, infelizmente, essa pessoa emprestou a boca pro Satanás. E aí ele falou assim, aconteceu isso, eu fiquei muito sem graça, não sabia o que eu fazia. Ele falou, e eu pensei assim, eu sabia muito bem o que eu ia fazer, mas o Espírito Santo não deixou. E eu prefiro obedecer, ainda que doa, mas eu prefiro obedecer, porque ele sabe que as coisas são muito maiores, não estão presas em mim. Não tá, passou. Mas a vontade, gente, de depois falar é muito grande. Mas eu falei assim, quer saber, eu abri mão mesmo. E aí eu aprendi com a Camila Barros, eu aprendi que a gente tem que começar a orar. Porque o que acontece? A gente gera mágoa da pessoa. Quem que usou? A pessoa, Satanás. Satanás usou a boca da pessoa, por permissão. Mas a gente vai ficar com mágoa de Satanás? Era o certo, né? A gente vai ficar com mágoa da pessoa, do ser humano. E aí eu falei assim, vou orar pra essa pessoa, gente. Primeiro dia que eu fui orar. Tudo por quê? Porque eu queria essa reconciliação, porque a mágoa que eu guardei dessa pessoa, ela tava me atrapalhando meu crescimento, ela tava atrapalhando minha vida com Deus. Eu falei, Deus, então tá.
eu vou orar, Deus. E aí eu fui orar. No primeiro dia eu não conseguia falar o nome dessa pessoa. Na oração, só falava assim, Deus, então o Senhor sabe, né? No segundo dia eu já falei assim, então Deus, essa pessoa, eu falei o nome. Então Deus, é isso. No terceiro dia, que eu fui orar, eu já não sentia mais aquilo que eu sentia antes. É como se aquela mágoa fosse saindo. E eu tava ali, falando dessa pessoa e orando aquela oração mais sincera. Deus, afasta a pessoa, pega ela e leva ela pra bem longe. Gente, vamos ser sinceros, né? A gente quer reconciliação. A gente quer, mas a gente tem que ser sincero com Deus. E Deus falou assim, Deus, só isso. E aí aconteceu uma situação de que quando eu tive a oportunidade de encontrar com essa pessoa novamente, quando eu olhei nos olhos dessa pessoa, eu não senti mais nada. E eu sim, só pensei assim, glória a Jesus. Porque aquela mágoa que ficou, ela não estava mais lá. O Senhor me curou em um trabalho de oração, em um trabalho de reconciliação. Você entende que o ato de eu pedir, conversar com o Senhor sobre aquilo que estava me magoando, era uma reconciliação entre eu e a pessoa? Por quê? A pessoa, ela sabe o que ela fez. Ela sabe porque comportamento, né, gente? A pessoa, depois ela percebe. Tipo, talvez não devia ter feito e tudo mais. Só que, o que acontece? Aquilo ali fica. A gente fica, a forma de conversar não é a mesma, sempre tá ali um probleminha. E o Senhor, quando fala de reconciliação, Ele tá falando assim, eu quero que você se reconcilie por completo. Porque se você se reconciliar com essa pessoa, você está vivendo verdadeiramente o reino. O que é o meu reino? O meu reino, ele vai além de você ficar com birra ou com picuinha por causa de coisas tão bobas quanto palavras liberadas. Porque, meu irmão, a gente sabe que uma palavra liberada, ela dói muito mais do que um tapa na cara, muitas das vezes. Ela dói. Só que aconteceu, o Espírito Santo falou assim, olha, isso que aconteceu não vai ficar no seu coração, entende? E hoje eu consigo conversar com essa pessoa e ver ela com outros olhos, ela a pessoa, com outros olhos. Então, assim, o processo da reconciliação, ele pode ser um processo longo, ele pode ser um processo doloroso, ou ele pode ser tranquilo, vai depender da sua situação, da sua circunstância, entendeu? Essa circunstância que eu te contei foi a minha, e foi a forma que o Senhor me permitiu reconciliar. Porque ela não sabia, essa pessoa, ela não sabia o que tinha acontecido. Porque eu queria falar, mas você não vai falar nada não. Então, essa pessoa não sabia. Mas eu sinto que ela tinha algum receio por causa da forma. Normalmente quando a gente faz, vamos falar a verdade, falar de mim. Se eu fizer alguma coisa feia, porque eu ia falar uma palavra ou outra palavra, mas se eu fizer uma coisa feia assim com alguém, eu vou lá e magoo a pessoa com palavras. Gente, na hora. Vamos falar a verdade, ainda mais que eu tô falando agora do que aconteceu aqui, é um contexto cristão, a pessoa que aconteceu essa situação comigo é uma pessoa cristã. Então quando eu faço alguma coisa assim, eu sei que eu fiz, eu sei que eu falei, então eu consigo perceber e eu fico assim, não. Aí às vezes dá um arrependimento, mas como já passou, como é que eu vou chegar pra você às vezes pedir perdão? Às vezes dá ruim, né? Às vezes eu fico assim, não. Só que o meu comportamento sem querer muda com você, entende? Porque eu sei o que eu fiz de errado. Então, como eu não pedi perdão pra você, como eu sei que eu fiz alguma coisa de errado, meu comportamento muda. Quando você tá perto, eu não quero ficar perto, entende? Assim, tem um receiozinho. E aí, o Senhor, Ele nos convida à reconciliação, por quê? Pra quebrar isso, entende? Pra você falar assim, não, pera, nós somos todos irmãos em Cristo Jesus e não tem nada, nem ninguém que vai atrapalhar, entende? A gente tem que viver em paz, a gente tem que buscar a paz, porque quando o Senhor nos reconciliou com Ele, Ele estava falando assim, olha, eu quero que você viva em paz comigo e com as pessoas ao seu redor. E é muito fácil nós perdermos a paz, não é verdade? Ontem até foi ministrado sobre isso. Você quer paciência? Cuidado que vai vir tribulação. Mas é muito difícil, né, nós mantermos a paz. A gente perde a paciência ali por qualquer coisa, a gente perde o controle por muitas coisas no nosso dia a dia. E o Senhor tá falando assim, olha, se você se reconciliar hoje, as coisas vão começar a mudar pra você, entende? Porque a gente pensa assim, que reconciliação é só se as duas pessoas concordarem. Não, a reconciliação ela pode partir de você. Quando você decide se reconciliar, você vai e faz sua parte. Hoje essa pessoa não pode conversar com você, mas você foi reconciliado, uma vez que você decidiu tomar um ato de abandonar aquele sentimento que você carregava, entende? E pode acontecer de com o tempo essa pessoa ter o mesmo reconhecimento e se reconciliar com você e vocês terem ali essa comunhão. Muitas das vezes a gente sempre fala assim, ó, nossa, cristão fala muito, que é errado, né? Porque a gente fala assim, eu perdoo fulano, já perdoei, mas não quero que conviva comigo não, nem pode ficar pra lá bem longe de mim, não quero que conviva comigo não.
Gente, imagina se Jesus nos perdoasse, que nos perdoou, pensasse assim, a gente tava lascado, não é verdade? E ele falou assim, eu perdoei vocês, mas eu não quero contato com vocês. E a gente faz isso. A gente fala que nós estamos sendo imitadores de Cristo, mas a gente fala assim, perdoei, mas não quero contato nenhum. Você entende a hipocrisia? Pois é. Então, meu irmão, hoje que eu gostaria que você entendesse você decide se reconciliar. Eu decido me reconciliar. Entende? E o mais legal é que as consequências da reconciliação são bênçãos para nós. A gente tira aquele fardo, a gente tira aquele peso e a gente se dá bem com tudo e todos e a gente fica em paz. Só que é difícil dar o passo. Mas hoje eu te convido desse passo de fé, de coragem, não é verdade? Porque os corajosos são aqueles que se reconciliam primeiro. Amém? Que essa palavra possa transbordar o seu coração nesse dia e que o Senhor possa continuar falando. Eu espero também que o testemunho da situação que está acontecendo na minha vida possa edificar a sua vida, para que a gente possa sempre compreender assim, as coisas podem melhorar, as situações aconteceram, mas tudo pode ficar bem, tudo pode voltar ao normal, entende? Ainda que você que foi ferido esteja guardando uma mágoa que a outra pessoa nem sabe, entende? Às vezes você foi ferido ou você feriu também e você nem sabe, entende? Então que o Senhor possa nos dar a oportunidade de nós nos reconciliarmos de toda e qualquer aflição, não é verdade? Em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, então, você possa curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário e que o Senhor possa continuar falando do seu coração. Esses dias eu não gravei por causa da correria de tantas coisas dessa inauguração, que está sendo bênção demais, e hoje temos a ceia do Senhor Jesus ali. E mais uma vez eu reforço esse convite, apareça lá hoje se você estiver por aqui, mas se não, que você possa ali orar, né? Por nós ali, nós recebemos, tá bom? E que o Senhor possa continuar abençoando sua vida em nome de Jesus.